internautas, do nosso Conversa com Cabral. Hoje estamos aqui no 7º programa e eu tenho o prazer de trazer um convidado especial, que é aqui fora do clube, é meu amigo também. Eu vou deixar para que ele faça a sua apresentação, o Roderley. Ô Cabral, uma alegria aos internautas, aí o pessoal que vai estar com a gente, é muito bom estarmos juntos. É verdade, eu tenho uma história muito legal, você realmente é um amigo pessoal de muitos anos em Pindamonhangaba, né? Acho que mais de 20 anos. Com certeza. E é isso, vamos caminhar, vai ser um grande programa. Roderley, eu sei que você, pela nossa amizade, eu gostaria que você falasse onde você nasceu, né? Os seus pais, eu sei, mas eu gostaria que você falasse para os nossos internautas associados que estão aqui ao vivo conosco. Muito legal. Cabral, eu sou natural de Maringá, no Paraná. Eu cheguei aqui em Pinda em 1992, né? E a partir daí a gente começou a construir a nossa história. Eu sou filho do Antônio Carlos, um homem extremamente simples, assim como minha mãe, a Natalina Mioto Rodrigues. Minha mãe faleceu muito nova. Minha mãe teve um câncer linfático com 47 anos, acabou levando ela, então, muito nova, né? Já tem aí 30 anos praticamente. E, ô Cabral, então eu tenho aí o meu irmão, o Alexandre, éramos 2 homens e 2 mulheres. O Alexandre acabou falecendo num acidente de automóvel também, com apenas 18 anos. E aí então ficamos eu e as 2 mulheres, né? 2 meninas, hoje são mulheres já. Enfim, e essa é mais ou menos a história. E aí a gente começou a construir aqui, e hoje, sim, eu vim casado de lá, casei muito novo, tinha 20 anos, sou casado com a Marise. Isso, exatamente. Nós temos 2 filhas, né? A Ana Clara e a Ana Paula. E quando você veio para cá, você trabalhou em várias áreas, né? Sim. Mas sempre para você mesmo, sempre empresário ou foi funcionário também? Não, fui muito tempo funcionário, Cabral. Na verdade, eu fui trabalhar em Osasco com o meu primo, né? O meu primo tem uma loja muito grande de automóveis, hoje é uma das maiores que tem lá, chama Jabá Automóveis, então minha história começa lá. Eu fui trabalhar com o Jabá e depois de lá eu fui ganhando desenvoltura, conhecimento e graças à capacidade, as pessoas foram me chamando para trabalhar em outras empresas. Então eu trabalhei em mais 3 empresas lá dentro de São Paulo, trabalhei em grandes empresas e ali me deu um know-how muito grande. Até que eu acabei voltando para Pindamonhangaba. E aí nós montamos um primeiro comércio que não deu legal, né? Foi no ano ali, perto do ano de 2000. Mas aí, embora não tenha dado certo, isso é muito importante. Eu até hoje valorizo muito essas histórias, porque foi ali que eu aprendi muito. Então, para a pessoa que nos ouve, é muito importante, né? Eu sempre digo, qual é hoje, as pessoas olham para a gente como realmente uma pessoa de sucesso, por tudo que a gente alcançou, tudo que faz, as empresas caminham muito forte, politicamente a gente vai falar tudo isso muito bem. E o porquê que foi importante aquilo? Porque não se constrói história nenhuma sem os tropeços, sem as dificuldades. E eu sempre digo, as palavras de ordem para que você alcance o sucesso, para que você vença em todas as áreas, é importante para que a gente não pare, não desista. Todo aquele que não desistir, fatalmente ele vai alcançar. Se você perguntar por que você não chegou, não alcançou, é porque ele desistiu no meio do caminho. Porque não é só o tropeço que vai te travar, o tropeço, o obstáculo, ele trava o ser humano. Mas o ser humano que ele é desenvolto, que ele acredita, que ele tem fé, que ele tem perseverança, que ele tem constância, ele continua caminhando. E nada o paralisa, nada, independente das adversidades, independente, foi o que eu fiz. Eu continuei indo à luta e aquilo acabou sendo maravilhoso, porque a partir dali nasce um outro Roderley, né, com uma outra base muito forte, entendendo que eu precisava ser extremamente profissional em todas as minhas ações se eu quisesse crescer em qualquer área. E aquilo foi extraordinário, porque a partir dali, então, eu começo realmente a ter sucesso. Eu passo aquela fase extremamente difícil, mas depois dali... Aprendizado, né? A minha vida só deu certo. A partir daquele tropeço, né, a minha vida passou realmente a dar certo. Então, eu usei toda aquela adversidade, aquele momento duro, difícil, mas eu usei como base e um grande aprendizado para que a partir dali eu crescesse de verdade. Foi aí quando você se tornou, né, empresário na área dos couros, né, Roderley? Eu ainda começou depois, com couro, não? Depois trabalhei um tempo, né? Nós começamos lá com o depósito. No ano de 2002 eu vendi o depósito, aí eu fui trabalhar com outras áreas, até que definitivo eu abro a nossa empresa mesmo, ela vem a partir de 2007, 2008. Exatamente, tem uns 15, 16 anos de empresa, que aí nasce a Couromania, né? Aí Couromania, né? Só que é a empresa de artefatos de couro, já com uma base muito boa, e aí ela começa realmente a crescer. Embora. Aí é aquele, né? Eu
Marcelo Guerreiro é um cara que faz uma menção que eu tenho um agradecimento e um carinho muito grande. Conheço, Marcelo. Foi ele que me chamou para fazer parte da associação comercial. E a gente começou naquela ocasião um trabalho muito forte. Tudo aquilo que nunca tinha tido, como as palestras, como todo um trabalho de base, nós crescemos muito no número de associados. Então eu assumo com ele um trabalho, né, assim como alguns diretores, a convite dele. E nós começamos a crescer, fizemos grandes palestras aqui com pessoas como Augusto Cury, como Cortella, como Godry, pô, fantástico. Colocamos 1.000 pessoas no Marinelli, 1.000 pessoas no Colonial, 500 pessoas no Colonial, outras 1.000 no Marinelli. Fizemos eventos assim a cidade toda e a CIP ganhou muita desenvoltura. Então as pessoas começaram, Cabral, muito forte que Roderley, você tem que ser candidato a prefeito. Começou muito forte isso, né? Você participou uma parte disso. Sim, sim. E era onde eu ia, todo mundo, pô, você está fazendo um trabalho de base, tem que ser prefeito. E eu, aí já, como eu falo, o histórico e o pé no chão, falo, bom, tudo se começa de baixo, devagar. Então, para mim, ser prefeito, precisa ser vereador. Sim. E aí resolvi sair candidato, então, em 2012. Se eu olhar friamente, Deus tem os projetos e os planos dele. Porque friamente, eu deveria ter continuado dentro dos meus negócios, das minhas empresas, porque minha empresa era nova e eu tinha uma construção com ela. Mas eu acabei indo para a vida pública, Deus assim o quis, porque as minhas orações, e aí a fé é fundamental. Claro, eu trabalhei muito, porque eu não entrei em nada para perder, é fato, é muito meu, está muito em mim. Então eu entrei para ganhar a eleição. E eu era um cara totalmente desconhecido, aqui vale aqui para quem está nos assistindo, em matéria de motivação. Ninguém, ouça bem, ninguém dizia para mim que eu ia vencer uma eleição. E você lembra disso por quê? Que eu era cereja no bolo de outros, né? Que eu era um cara desconhecido, que eu não ia chegar. Mas eu firme ali, entrei no PSDB. Na ocasião era o maior partido, é o partido do prefeito. Naquela ocasião o prefeito eleito foi pelo PSDB. E mesmo assim eu entrei firme e eu tinha convicção do caminho que eu estava trilhando. E aí, para surpresa de muitos, mas para minha tranquilidade e certeza minha, eu sabia que eu ia ganhar a eleição, eu trabalhei para isso, eu projetei isso, eu sou um cara muito estrategista, botei isso no papel e você me ajudou muito, aliás. Sim. E eu acabei ganhando a eleição. Você lembra disso? Foi uma vitória extraordinária. É muito difícil. A primeira eleição disputada e eu ser eleito com, naquela ocasião, 1.532 votos, foi uma votação muito forte. Nós deixamos candidatos que davam como certo estarem e nós entramos. Bom, então aí começa uma outra trajetória. Mas aí eu acabo atrapalhando financeiramente os meus negócios, porque fui eleito. Mas entendi que era uma missão, eu consegui tocar aquelas duas situações bem, porém, né, não fazendo como eu gostaria de fazer. Agora, a política eu comecei a me dedicar, tanto que comecei a crescer demais, muito bem cotado, até que prometi, tem uma coisa aqui muito legal, é importante que a gente cumpra tudo aquilo que a gente fala. Político, Cabral, eu acho que vale a pena colocar, porque querendo ou não, a gente tem um estigma político muito forte. Um político, ele precisa ter palavra. Um político sem palavra, assim como o ser humano, é um zero à esquerda. Não vale absolutamente nada. Desculpe a minha seriedade e franqueza, mas é preciso ter palavra. É preciso ter construção. É preciso fazer, trabalhar a nova política. Eu tenho muito orgulho da política que eu construí e de as pessoas o tempo inteiro hoje me pararem na rua, deixando claro que eu não sou candidato a nada. Mas me pararem o tempo todo. Pô, você tinha que ser prefeito, você tinha que ser prefeito. Hoje o que mais me falam o tempo todo em tantos lugares que vou, tudo isso por aquilo que a gente construiu, porque eu prometi que eu seria vereador no máximo 2 vezes, você aprova. Esses tempos a Aline, ela disse, a Aline Bernardes, trabalhando na Ótima FM, ela me dizia que ela tinha várias gravações em que várias oportunidades eu disse isso na rádio, e eu disse mesmo que eu seria somente 2. E aí você vê que eu vou para a segunda eleição em 2016, ali eu entendo que seria o meu momento de ser candidato a prefeito, já em 2016. Mas o partido, o prefeito era a base, né? Era prefeito, eu tive que respeitá-lo, claro. E eu acabei por optando, então, naquela ocasião, de não ser vice, mas ser novamente candidato a vereador. E eu fui reeleito, e aí estourei, cresci quase 400 votos, isso é muito difícil. Tem várias pesquisas que mostram que, primeiro, 85% das pessoas perdem, né? Uma reeleição é muito difícil, porque a primeira, você é uma novidade. A segunda, Cabral, você passa a ser uma realidade. Então você vai ganhar por aquilo que você efetivamente fez, executou. Senão você não chega. Né? Não adianta o político prometer, ele não cumpre, ele não vai chegar. A gente estourou, né? Então aí mostra o quanto a gente foi eficiente e eficaz naquilo que a gente fez. Eu tinha certeza que eu seria reeleito. E maravilha, só que eu prometi que seria somente 2.
Então, eu já sabia que não seria candidato em 2020. O meu intuito era ser candidato a prefeito. Eu também nunca escondi. É um projeto que eu tenho muito vivo, ser candidato a prefeito de Pindamonhangaba. Mas, naquela ocasião, veio a pandemia. E a pandemia para os negócios, a pandemia foi muito difícil. E aí é o tempo e o pé no chão. Tem momentos que você precisa avançar, tem momentos que você precisa recuar. E naquele momento eu entendi que eu precisava recuar. Essa é a visão, né? Né, Cabral, exatamente. Empreendedor, né? Perfeito. E aí eu recuei, então, e falei, bom, a partir de agora... Vou cuidar da minha empresa. Eu não sou candidato, vou cuidar. Aí acabou que vindo, né, o convite do Israel, que hoje é um grande amigo, parceiro, realmente tem muitas amizades lá dentro, tem muito respeito, e ele acabou que anunciando no Diário Oficial aí, né, no dia, me avisou isso já no dia mesmo, dia 29 de dezembro de 2020, que eu seria o próximo secretário de Desenvolvimento Econômico e assumiria no dia 1º de janeiro de 2021. E isso aconteceu. Foi muito bom, uma trajetória fantástica, uma experiência única. Então nós tocamos, eu saí agora no dia 4 de abril de 2024, Cabral. E o que é legal, Cabral, a gente falar em tudo isso? Eu continuei o mesmo exemplo de seriedade na política. Eu sou um cara hoje muito pronto. Eu falo que eu sou pronto para qualquer área. Pronto, como eu tenho que ser com muita humildade, eu digo que eu faria um trabalho como um grande gestor, por conhecer a máquina, conhecer como funciona o sistema, e tanto que eu sou um político que eu não respondo nenhum processo. Eu tenho orgulho de dizer isso, nenhum. Isso é importante, né, na vida. Muito, Cabral. E tem mais. Ficha limpa, nem né? na Câmara respondo processo nenhum, porque eu conhecia e eu li os processos em que votava. E um outro ponto, eu não tenho rabo preso nem de R$5 com zero. Eu tenho orgulho de dizer isso em qualquer área que eu for, em qualquer esfera. Eu não tenho nenhum tipo de acordo, eu nunca levei nada, ao contrário. Eu limpei a secretaria. Para você ter uma base, tem muita gente que ainda quer falar alguma coisa, e eu digo o seguinte para as pessoas, eu falo, gente, olha só, isso é muito real. Quem é inteligente, a pessoa que é inteligente, leia números, esquece o que o Roderley fala. Leia números. Leia números de geração de emprego, empresas que chegaram em Pinda, números reais. E eu estou dizendo a partir de 2021. Pega de 2021 a 2024 para ver o crescimento de Pindamonhangaba. É fantástico, é incrível. Os números falam por si só. Claro que é um conjunto de situações. O prefeito trabalha muito, ele deixou a cidade organizada e arrumada, mas nós viemos fazer o dever de casa, que era o seguinte. Primeiro, nós precisávamos limpar a secretaria. Essa doação diária foi uma coisa muito, muito ruim para o município, porque muita gente que recebeu a área não é mais dona, a maioria das áreas estão alugadas e assim por diante. Então é um momento triste. E cidade, na minha visão, ela não pode doar área. Cidade precisa conceder área, mas a área continua sendo do município. Então um cara que quer empreender, eu cedo para ele uma área. Ele vai fazer um investimento. Olha, eu tenho um imóvel muito bom hoje, por exemplo, que eu aluguei para um cara. O cara construiu um galpão enorme, o cara me paga aluguel por mês alto, e quando ele sair dali daqui 20 anos, né? Foi 20 anos, hoje já tem 12, daqui 8 anos é tudo meu. Aqui não. O cara paga um aluguel alto por mês. Lá eu tô concedendo um terreno para o cara, ele vai construir o que ele quiser, mas ele vai ficar por 20 anos e pode ficar até por mais 20 sem pagar um cruzeiro de aluguel. Então isso é maravilhoso para qualquer investidor. Mas isso é maravilhoso para o cara que é investidor, que ele quer ter uma empresa de ponta, que ele quer fornecer. Por que o município, Cabral? Entendam isso. Por que o município dá um terreno? A moeda de troca é a geração de emprego e renda, são os impostos. Sim, com certeza. Quando eu tenho melhores impostos, eu invisto muito mais. Eu valorizo saúde, educação, segurança e assim por diante. Isso é básico. Então, quando eu tenho empresa de ponta, eu gero emprego excelente. Quando isso acontece, eu atingi o objetivo. Então, Ministério Público, toda a parte da promotoria, ela apoia, porque esse é o fundamento. Quando eu não faço isso, ou o cara que ele não tem interesse nisso, é porque muitas vezes ele tem um outro interesse escuso. E o caminho não é esse. Então, eu não tenho interesse hoje em conceder área para esse tipo de gente. Eu quero que, esse foi o meu pensamento, né? Hoje eu não estou mais, lá, né? mas eu quero conceder área para aquele cara que tem interesse. Então, aquele cara que tem interesse de melhorar a vida das pessoas em Pinda, gerar emprego, cidade, renda, né? Permanecer, aí sim. Então, nós nós mudamos a lei, hoje nós temos uma lei de concessão, nós somente concedemos área e através de licitação. Então, todo mundo tem chance de participar. Eu não direciono mais.
Entendeu? Então esse é um dos pontos, mas tem tantos outros de todas as redes que chegaram em Pinda, né? A gente poderia estar aqui 10, 20 brincando. Essas grandes redes de supermercado que vieram comigo, simpatia, né? Parceria minha, o Comercial Esperança, enorme, depois todas essas redes de farmácia, você sabe, você vai deixando a cidade positiva, Polipet, né? Uma grande rede, você vai deixando a cidade muito positiva e as empresas vão chegando, o comércio vai chegando. Então hoje nós estamos recebendo a Minalba, nós começamos a conversa da Minalba, por exemplo, há 4 meses atrás, 3 meses, lá com Marola de Taubaté, no antigo prédio da Martin Fair, fomos visitar. Só que Fair é um caso que você acabou de falar, né? Doaram o terreno e fez o que fez, né? Acabou saindo e deixando essa... Por incrível que seja, eu vou ser transparente. A Martin Fair não foi doação diária. Não foi? Todo mundo achou que... todo mundo achava que fosse. Aí, né? Mas não é. Ela realmente, a Martin Fair foi um investimento que fizeram, eles compraram o terreno. Não foi doação da prefeitura. Entendi. Mas muita gente me perguntava isso. Eu lembro que eu conversei isso com o prefeito logo no início. Né? A população sabe. Mas não, o que é justo, aquilo não foi doação diária. Mas a Martin Fair, ela acabou que praticamente quebrando. Quebrando, né? Deixou. Nós chegamos lá um dia, até me assustou, porque tinha muito documento importante jogado no chão e assim por diante. Mas enfim, a verdade é que foi essa. E lá vai ser Minalba. Vai ser a Minalba já. Vai ser um centro de distribuição? Já tá. Mas não a parte da Minalba continua em Campos do Jordão. Não, lá é a fábrica, né? A indústria. Né? Mas aqui toda a parte de distribuição vai ser feita aqui. Tipo uma logística ali. Porque Campos do Jordão, parte logística é muito ruim, né? Essa subida, descida. Então eles vão hoje estocar tudo aqui, vai ter um sistema muito forte aqui, e a partir daqui então parte para o Brasil todo, entendeu? Então a Minalba hoje é muito forte, né? É uma água realmente de excelência, muito respeitada. Então é isso. Então eu digo mas na verdade a Rede Grau, 300 empregos e tantos outros. Então fora a expansão das fábricas, então nós estivemos em todas as esferas. Eu sou o cara, Cabral, o secretário que mais visitei disparado empresas em Pinda. Foram mais de 120 visitas nesses 3 anos e 3 meses. Isso documentado, eu tenho tudo isso, eu conheço as pessoas de praticamente todos os segmentos, vários que expandiram suas empresas, Millennium, por exemplo, expandiu, tudo isso começou dentro da secretaria, tantas outras, de um trabalho tão sério que nós fizemos juntos e que deu um resultado extraordinário. As pessoas entenderam que a Prefeitura Municipal ela era uma apoiadora do munícipe. Ela não é eles tinham uma visão de que quando a Prefeitura chamava era para cobrar, sabe, era para punir, era para fiscalizar, mas hoje, mais do que tudo isso, a Prefeitura ela é uma apoiadora, sabe? A Prefeitura ela cuida bem do seu munícipe, ela valoriza. Então eles entenderam isso e eu abri as portas da secretaria com muita transparência. O empresário voltou a ter confiança e ele voltou a estar com a gente na Prefeitura. E aí sim, sabe, todas as coisas foram acontecendo. Então, o que eu falo hoje, o sistema fala por si. Eu tenho certeza que a partir de tudo isso que nós fizemos, nós vamos ter um crescimento daqui para frente, Cabral, extraordinário em matéria de desenvolvimento econômico no município de Pindamonhangaba. Tanto geração de emprego, empresas que estão chegando e continuarão chegando, porque o momento é muito positivo, a cidade está muito pronta e é uma prefeitura muito transparente, né? E isso ajuda muito na área do desenvolvimento econômico. Né? Voltando um pouco, recuando um pouco, a empresa sua hoje, ela fabrica isso. Antigamente você trazia e vendia, não é isso? Na verdade... Você importava... Eu importei bastante também. Hoje, Cabral, vamos lá agora. Você fabrica, não é isso? Essa primeira etapa foi, né? Que foi toda a vida política, né, Cabral? Agora, a empresa, o que é legal na empresa? Essa agora é minha paixão, né? Retornou ao seu... Vou falar uma coisa muito legal. Esses dias eu estive na prefeitura, numa terça-feira lá com o Israel, com o pessoal. São grandes amigos, sabe? Pessoas que eu gosto, admiro demais. Mas ali eu brinquei com eles, né? Me perguntaram, Roderley, daí... Você fez o certo, você tinha que sair mesmo e tal e tal. Eu falei, gente, eu vou falar 2 situações. Vou repetir aqui. Muito legal. Falei assim, primeiro, eu estou muito feliz de ter saído. Não que eu não gostasse, eu gosto demais, tenho grandes amigos, o trabalho na secretaria foi maravilhoso, mas eu precisava sair para cuidar daquilo que é meu. Ponto. Segundo, qual que é o segundo, Roderley? O segundo é o seguinte... Eu demorei demais para sair. Eu tinha que ter saído, eu falei com todo mundo, eu tinha que ter saído ano passado. Por conta dos meus negócios, isso que é importante. Porque é muito bom, Cabral, quando você é um cara muito limpo na vida pública, você não tem rabo preso. Então você é um cara limpo. Com certeza. E quando você tem seus negócios que te dão ganhos
muito bons, né? Hoje a minha empresa é uma empresa que ela me dá uma rentabilidade muito forte. E você sabe, eu sou um cara que eu realizei todos os meus sonhos, né? Eu, com muita humildade, eu não tenho problema hoje em matéria, sonho com esse carro, que tudo aquilo que eu fui sonhando eu compro. Eu cheguei num ponto hoje que a gente desfruta mais a vida, né? Eu tô naquele momento. Mas o fato de eu ter ficado tanto tempo na vida pública e minha empresa ser nova, né? Ter aí 16 anos, eu agora preciso me dedicar muito, porque as plantas estão grandes. A gente tem a planta de Tremembé, que nós temos aí, está passando de 55 funcionários. A planta de Franca também vem crescendo, galopante. A daqui, né, que é hoje a gente só tem os escritórios ali no Crispim. E a parte de embalar, a gente não tem mais nada ali. A gente tem 3 terrenos ali, nós temos ali 1.250 metros. Os prédios são todos próprios, mas, no entanto, a gente hoje, a estrutura nossa fez com que tudo isso acontecesse. Então, nessa caminhada, eu tinha que sair. Então, agora eu estou me dedicando demais, voltei muito ativo, né? Eu estou viajando muito, vou muito a Franca, vou muito a São Paulo. Amanhã, por exemplo... A vida sua é corrida, né? Hoje, se eu tivesse, como eu falei, construído uma história longe da vida pública, só empresarialmente, hoje eu estaria já muito, muito tranquilo, com uma empresa extremamente tecnológica, em ordem. Não, hoje a gente está digitalizando a empresa, deixando ela muito mais tecnológica. Então, assim, são visões. Eu estou muito mais perto, eu tenho representante no Brasil todo. Hoje eu estou muito mais próximo desses representantes. Eu estou viajando para visitá-los, para a gente conhecer novos clientes, né? Ou clientes que a gente já tem e que eu não tive a oportunidade de estar com cada um deles. Então, realmente, a minha vida virou o disco agora. Política, eu estou falando muito pouco, não que eu desisti da vida pública. Sim, você tem que acompanhar, né? Isso, mas eu digo, não é momento para mim nesse momento. Para frente, eu tenho certeza que eu continuarei construindo essa história, eu ainda tenho muito para executar, né, em matéria de prefeitura, em matéria de 52, em matéria de... Rodrigo, você é novo. Vai passando o tempo, né, Cabral? Faz mais de 20 anos que a gente se conhece. Exatamente. Acho que, né? Era menino, né, menino? Mas o produto específico hoje dessa empresa sua seria qual? A gente só produz carteiras e cintos. Cintos, isso aí Carteira e cinto, A gente especificou porque, por exemplo, se você entrar lá na Oscar Calçados, a linha Constantino da Oscar a gente faz. No caso, por exemplo, se a pessoa... Você só atende as empresas ou atende também algum site, algum... Não, a gente hoje tem um site próprio. O site é da minha filha e do meu sobrinho, que é top, né? Eles estão hoje... Faz vendas também online. Está fazendo. A Couromania também começa a fazer agora. Vai atender também por causa dos representantes. Mas aí, eles fazem. Então, por exemplo, ele precisa só o atacado. A Couromania só vai trabalhar o atacado mesmo. Mas o cliente está longe, ele não consegue atender. Liga para ele precisando de mercadoria, ele manda um link, o cliente entra, compra o que ele quiser, tranquilo. A gente despacha e a comissão normal é do representante da região normal, entendeu? Que são os estados. Hoje nós estamos em 14 estados que nós trabalhamos muito bem. Então, o e-commerce nosso, a gente atende as plataformas de marketplace, mas isso com a minha filha e com o meu sobrinho, e que também está num crescimento muito bacana. Então, assim, a gente está abrindo as esferas. Agora vem aí a Phenom Shopping. A Phenom Shopping é aquela venda de Instagram que você entra e a pessoa está ali fazendo um marketing para você comprar. Então, a gente vai ter produtos ali extremamente modernos, de venda muito rápida. Então, a gente está lançando agora vários novos produtos, sabe? Por isso que me encanta, né? Você vê que eu sou apaixonado. Em 3 meses, a gente está tocando terror aí e as coisas estão realmente acontecendo de forma muito eficiente. E hoje... Somando todo esse pessoal, quantos funcionários você tem hoje, contando com pinda? Hoje, Cabral, se contar tudo, a gente deve estar nos 75, mais ou menos. Em Franca, tudo? Com tudo. E Franca também é fábrica ou é só uma distribuição? Fábrica é um braço que a gente tem. Né? É um braço. Finalização, isso, não produz a parte de cinto de couro, cinto emendado. Então a gente faz. Mas o forte nosso é nossa planta mesmo. E hoje a gente está nessa faixa mais ou menos entre 75 e 77 pessoas. Você recebe a matéria-prima... totalmente acabada. Eu dou formato à matéria-prima. Mas, por exemplo, eu compro o couro pronto, claro, couro, mas eu compro ele por metro. Então eu vou cortar, eu vou preparar para fazer a carteira, para fazer a bolsa. Modelagem, né? Isso. Eu vou cortar, por exemplo, para fazer o cinto, né? Mas eu tenho meus materiais, vem tudo em rolo ou em metro. Couro puro, natural, vem em metro e os rolos normal vem em rolo, mas é metro também corrido. É com couro normal, né? Material natural. Então E você investiu em equipamento
equipamentos também. Muito. Sim, né? Eu não conheço. Hoje, eu conheci aqui no Crispim, mas muito pouco, né? Hoje o maquinário nosso é extremamente pesado, porque eu tenho máquina aí, que nem agora eu estou recebendo 2 máquinas, que são 2 divisoras, são máquinas de ponta, que elas dividem o couro. Então você tem lá o couro com 10, 12, 15 linhas, depende muito da espessura. Então, por exemplo, eu preciso de uma carteira, eu preciso de um couro mais fino. Então, o cinto, eu preciso de um couro mais grosso. Então, o couro do cinto por volta de 16 linhas, o couro da carteira 10, 12 linhas. Então, quando eu utilizo, por exemplo, fiz toda a parte de cintos, sobram muitos retalhos que dá para cortar a carteira. Então, aí eu passo numa divisora, fica mais fininho, parece um papel. E aí você vai fazer a carteira com aquela parte. Por quê? Tudo isso custo, né? Você hoje tem que customizar e ao mesmo tempo trabalhar toda a parte de custo, você customiza o produto e trabalha todos os custos exatamente para você diminuí-los, entendeu? Fazer um processo mais assim, enxuto, né? Com uma produção alta. Né? Sem dúvida. E custo para você também ter uma venda lá sem um preço muito alto de venda, né? Hoje a luta é isso, né? Você precisa ser um cara muito competitivo no mercado se você quiser crescer. Ou a China, você disse inclusive, então, por algum tempo, eu importei bastante. Hoje eu tenho alguns parceiros de chineses mesmo em São Paulo, a gente tem alguns negócios, porque tá ficando mais barato. Parcerias com chinês direto do que você importar, com trade, está custando mais caro. Mas hoje eu foco mais no nacional. O nacional ficou muito bom para produzir, Cabral. Faz muito tempo que não fica... a matéria-prima está com preço muito competitivo, a gente consegue ter um preço final muito competitivo. Então hoje a gente está muito pronto. Hoje a gente produz mais de 100 mil peças mês. Essas maiores redes do Brasil, acho que a gente atende todo mundo. A pessoa nem imagina que tem uma fábrica de ponta, hoje eu diria, aqui, porque quem atende empresas como Oscar Calçados, Oscar é um grupo monstro. A gente não sabia, que muita gente é uma coisa... Muita gente nem imagina. Oscar tem mais de 180 lojas, é um dos maiores grupos, era pequeno. A Oscar recentemente comprou o grupo Paquetá, lá do Sul, estava numa recuperação judicial, 52 lojas, passou aquela fase, como todas as empresas do Sul passaram, porque várias lojas estavam naquelas partes que foram inundadas, mas ainda assim ele continua muito forte, é um grande parceiro, um grande amigo, mas a gente vende para todo mundo, vende para Riachuelo, a gente vende para Avenida, a gente vende para Belian, que é a rede Besni. Tinha lojas também, né? Você era proprietário de loja. A loja era da Marise, né? Marise, a Marise tinha cidade turística, né? Que foi Campos do Jordão, né? São Lourenço. Aí você mesmo fornecia para a loja. Algumas coisas, porque a loja dela vendia muita bota, né? Essas coisas eu não produzo, né? Não. Ela tinha algumas coisas nossas, mas o calçado é muito forte nessas áreas e nesses locais, e a gente nunca fez calçado, né? Nem iria me... Só na carteira. Mas logo quando ganho a eleição, em 2000, isso foi mais ou menos de 2009 até 2012, 2013. A partir do momento que eu ganho a eleição, eu comecei a não ter mais tempo, né? Porque eu não conseguia dar conta da fábrica, já era difícil, e ainda da política, já que eu queria realmente fazendo um trabalho sério. Tanto que se você pegar todas as leis grandes, são mais de 30 leis de minha autoria. Eu sou o cara que até hoje pode puxar, que mais... entrou com requerimento, mas entrou com indicação de projeto de lei. Então, assim, a gente fez um trabalho muito de base. Os 8 anos foram fantásticos, que eu adquiri tantos amigos e tanto respeito na cidade de Pindamonhangaba. Isso me encanta, né? Mas, voltando, Cabral, e quando ganho, a Marise acaba que, amor, não consigo e vamos vender. Não é fácil não. Isso né? Aí a gente acaba que vendendo as lojas, vendeu muito fácil, as lojas eram muito boas. Aí continuou só com a fabricação agora. Aí continuou só com a fábrica. E a Marise continua firme. A Marise é toda a parte financeira. Ela principal faz, né? ela que faz. Né? Eu tenho as pessoas dos escritórios, né? Mas ela assim, a parte final, porque isso é muito importante. Para nossos amigos aí associados, internautas, você tem recrutamento também? Costuma fazer o recrutamento, seleção para uma chance, para alguém? Como é que você trabalha nesse sentido? Cabral, eu vou ser muito honesto, você até a prova, posso falar que a verdade, a Daiane está aqui, que a gente faz muito com indicação. Sabe por quê? Isso é importante. Hoje a gente chegou num ponto hoje, Cabral, a experiência é tudo, né? Olha que coisa. Eu duas situações que eu vou aqui deixar até como exemplo, como empresário, para que as pessoas que estão nos ouvindo aprendam também, usem como exemplo nas suas empresas. Eu já cheguei a contratar empresa de RH, tudo isso, não que eu diga que isso não é bom, bem claro. Tem empresas de RH que são importantíssimas, porque são áreas mais específicas, que você precisa de um profissional mais específico e assim por diante. No meu caso, como era produção,
ou parte de escritório, parte de mídia, eu andei contratando algumas pessoas e a empresa fazia um trabalho, né, de pesquisa e depois fazia lá uma grande entrevista com a pessoa, o candidato, e tudo era maravilhoso. Mas quando chegava a hora de trabalhar, rapaz, nada daquilo que parece que estava ali no currículo, sabe, no papel, exatamente, se tornava realidade ali. Então eu entendi o seguinte, eu chegava nas pessoas, eu falava o seguinte, eu ia conhecendo e falava assim, olha, faz assim, você quer fazer uma experiência lá na minha empresa? Eu quero. 15 dias, porque 15 dias não tem vínculo trabalhista, não tem nada, então 15 dias. Se você for bem aqui, eu te contrato. Cara, e a gente com 10 dias, nós já sabíamos se a pessoa servia ou não. Incrível, isso era fatal. Não, né? Era. Então eu não sujava ela, não sujava a carteira dela, não prejudicava a empresa, né? E não gastava tempo, porque hoje tempo é dinheiro, isso é fato, né? Quando a gente fala isso, mas poxa, o tempo, pelo menos o meu tempo, tanto que a gente pode entrar em várias áreas, né, Cabral? Eu fico besta com aquelas pessoas que passam 1 hora no celular, 2 horas, e não leva absolutamente nada. Hoje a gente precisa exponencializar. Exponencializar, você precisa crescer. Então, o crescimento é o foco, sabe? É um livro que você lê, é alguma coisa útil que você lê, é algo que você está aprendendo, é algo que você está buscando. A verdade é o seguinte, ninguém vai chegar ao objetivo, né, só sonhando. O sonho ele é fundamental, ele é importante, mas você precisa realmente correr atrás, é preciso dar passos para realizar sonhos. E também não se realiza sonho com poucas horas por dia, sonho se realiza com muitas horas. É o que eu falo, hoje a gente tem uma história, tem um patrimônio respeitado, a gente tem tudo isso acontecendo, mas exatamente, você sabe que eu sou um cara que eu começo às 5 e eu paro 8, 9, 10, 11, não tem hora, não tem mesmo. Eu vou até a hora que tanto que eu fui secretário, e quantas vezes eu saio da prefeitura às 5, 5h30, e eu estava na empresa e ficava lá até 9, até 10 horas. Muitas vezes, muitas. Então, o gestor ele tem que estar próximo, né, ao seu negócio, muito. Né? Então, a pessoa montar uma empresa e ela ter a falsa impressão de que ela vai trabalhar menos ou só às 8 horas por dia, esquece. O Brasil, os números são impressionantes. 82% das empresas, é dados oficial do Sebrae e do governo federal. 82% das empresas que abrem fecham em menos de 5 anos e ainda saem endividados. 65% das empresas saem endividadas. Então você vê que as pessoas sofrem porque elas não têm base empreendedora. Porém, são grandes empreendedores. Guarde bem isso, o Brasil tem grandes empreendedores. Pessoas que se empreenderem no Brasil, e no Brasil acontece em qualquer parte do mundo, porque nós temos a pior carga tributária que existe, nós temos o pior apoio. Você vê que você tem, por exemplo, uma Receita Federal, eu não estou dizendo que seja certo ou errado, não vou entrar nesse mérito, mas você tem uma Receita Federal, se ela entendesse o X e a vida de cada empresa, e isso é possível, porque você hoje tem inteligência artificial que consegue filtrar tudo isso. Tem empresa que nunca teve problema, e, no entanto, ela tem lá um problema que teve que atrasar 3 impostos, e eles ainda mandam, por exemplo, para protestar o nome da empresa, a própria Receita, ou o fisco, ou todo o fisco estadual, né, a partir de ICMS e assim por diante. Então isso é muito sério. Então o cara que dá certo aqui, ele dá certo em qualquer parte do mundo, porque o cara, ele tem que ser muito dedicado, tem que ser muito atencioso, sabe, e muito focado. Se ele fizer tudo isso, ele vai conseguir chegar ao objetivo. Se ele não fizer, ele não chega, Cabral. O Brasil não chega. Isso eu estou falando como experiência própria. Imagino. Eu sou aquele cara que de visão o tempo todo, senão... Porque a gente acompanha, para ser empresário no Brasil não é fácil. Não. O cara tem que realmente gostar, né? E se dedicar, porque não é fácil. Você acabou de falar, as cargas tributárias, você contratar um funcionário, né? Além dos impostos que você incide em cima dos produtos. E tem que pagar. E eu sempre digo, faço certo. Porque você compra o material, você tem imposto. Aí você revende o material, tem imposto, né? E tem que ser correto, Cabral, porque senão depois fica muito pior. Então o Brasil não adianta, né? Você tem que trabalhar de forma correta, porque pelo menos você vai trabalhar e sabe que aquela empresa vai ser sua vida inteira. Se você trabalhar de forma errada, você vai pagar um preço. É a mesma coisa na vida pública. O político que está envolvido em corrupção, ele é um cara que ele nunca vai dormir direito. Porque uma hora a Polícia Federal pode chegar na porta dele. Você concorda comigo? Chegou uma vez, aí já queimou, né? Olha o que está acontecendo. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Então, se você analisar, em quantos lugares que ela começa a operação 5h30, 6 horas da manhã, o cara está dormindo, ela entra. Então, é o que eu falo.
Isso é o maior problema. E isso começou a acontecer. E eu digo, o dia que eles descerem de verdade para as prefeituras e começar a fiscalizar, começar a trabalhar Brasil inteiro, eu digo isso assim de forma, sabe, cara, a coisa vai ficar muito complicada. Muito complicada. Por quê? Porque é o seguinte, as pessoas hoje estão deixando de se preocupar com o ser humano. Quando eu penso, ou eu pensei, você está comigo, sabe o que eu estou falando, quando eu pensei em entrar na vida pública, Cabral, a primeira coisa que eu pensava era no ser humano. Eu sou um cara coração. Você sabe, nós vamos falar disso, eu dou muita palestra hoje. Essa é uma área, esse assunto que eu acho interessante. Essa é uma área que eu estou trabalhando muito e estou crescendo demais. Praticamente toda semana a gente está fazendo palestra, a gente está crescendo muito com isso. A gente vai lançar um monte de produtos agora, via internet, infoproduto, a gente vai lançar muita coisa, porque eu consigo atingir o quê? Eu consigo atingir o coração, o âmago da pessoa. E o que é a ideia nossa? É motivá-la. Se o ser humano entender que ele é capaz, que ele tem capacidade, que ele é importante, sabe que ele nasceu para contar uma história, que ele precisa contar a sua história, ele se dá valor e ele entender que ele tem valor, cara, ninguém segura ele. O ser humano é incrível, ele tem um vulcão dentro dele e ele tem uma força. Dons, né? Dons que Deus dá para todo mundo. Perfeito. E cada um, é lógico, ele tem que explorar, né? Tem gente que se acomoda, né, Wanderley? Por isso que eu vejo, às vezes a pessoa fala, pô, Wanderley, tá bonito na área. Não é bonito na área, não é bonito no pedaço. Trabalhou, você usou o seu dom da sabedoria, da inteligência, né? Perfeito. Para poder estar nesse nível hoje, né? E isso é gostoso. E como você também é uma pessoa que vem da vida religiosa, que a gente teve, né, algumas caminhadas junto na nossa paróquia lá embaixo, né? Sem Senhora dúvida. de Fátima, que eu lembro que você fazia leitura, acompanhava, né? E isso também ajudou muito também na sua caminhada para ter essa visão de o próximo, ajudar o próximo, né? Você poder estar sempre ajudando o próximo, como você falou, é ser humano, né? E nesse meio não é fácil, né? Então... É porque a gente entende o que, Cabral? Por exemplo, primeiro, a fé é base, para mim é a primeira base. Eu sou um cara, eu acordo e dormindo, rezando de verdade, porque Deus para mim é a essência, né? Eu sou um cara totalmente dependente, de muita fé. Eu particularmente, sabe, nós somos católicos, como você pode falar. Eu sou um cara apaixonado por Nossa Senhora, muito devoto mesmo, mas não para ficar o tempo inteiro levando para os outros, mas a minha convicção é muito forte. Agora, a minha fé eu levo para todo mundo, sabe? E eu sempre digo, por quê? Porque Deus é a base, né? E se você tem isso, ontem eu vi uma entrevista tão interessante de um grande empresário, eu não vou citar o nome, mas comprovadamente em estudo, um cara que tem mais de 20 mil funcionários, e ele diz o seguinte, que os funcionários deles, comprovadamente em estudo, que são cristãos, são pessoas que trabalham melhor, são pessoas que produzem melhor, são pessoas... Olha, eu achei muito interessante, não sou eu que estou falando, eu estou só vendendo aquilo que comprei, mas de alguém muito estratégico, uma pessoa que eu admiro realmente muito. Eu acho que isso faz sentido, sabe por quê? Deus, ele te dá a base da vida. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. O ser humano que ele tem a base de fé, ele tem a base família, ele respeita as pessoas, ele respeita o meio, ele tem grandes amigos, né? Cabral está aqui, estamos aqui. Então, isso faz a diferença, cara, em matéria de vida, de crescimento, de doação. Você sempre está pronto e não é qualquer doença que te tira o foco, não é qualquer dor que te tira o foco. Você vai superar a dor, você supera a doença, você supera a dificuldade. Outra coisa, você não se preocupa com aquilo que falam. Cara, quando você entra para a vida pública, você tem que estar muito preparado com uma coisa e tem gente que não está preparada até hoje. Eu fico bobo. As pessoas se preocupam muito com o que os outros falam. Se preocupam muito. Eu vejo isso hoje. E até pessoas grandes na política. E eu vou dizer para você, rapaz, eu não me preocupo em nada. Acredite se quiser, nada. Sabe por quê? Porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, se estão jogando é porque tem um porquê. Se preocupa com você. O segundo ponto é que, se o cara está falando, o problema dele não é meu. O meu problema está resolvido, porque eu sei quem eu sou, eu sei a minha caminhada, eu tenho uma convicção muito grande, é que as pessoas hoje não têm. Então, quando a pessoa não tem essa convicção, qualquer coisa que falam, a maltrata ou mexe com ela. Eu não tô nem aí pro cara. A verdade é, eu não tô nem aí. Eu não vou falar uma besteira para dizer, mas eu quero que ele se exploda. Sabe? Então ele falou, o problema é dele. Ele tem que ir lá e resolver o problema dele, porque o meu já resolvi. Eu não tenho problema nenhum com nada das situações. Eu sou um cara muito bem resolvido e não tem nada que falem que mexe com o meu interior, com o meu subconsciente. Nada. Eu sou determinado, decidido, eu sei o que eu quero fazer, aonde eu vou fazer, como eu vou fazer, onde eu vou chegar. E o dia que eu falo que eu vou chegar, esquece, cara, que eu vou chegar. A hora que eu falar assim, olha, no momento X,
que não é hoje. É o que eu falo, hoje eu tenho grupo, eu tenho equipe, eu respeito a equipe. Mas no momento que eu falar agora eu vou ser prefeito, as pessoas podem começar a ficar preocupadas porque eu entro na briga para ser prefeito. Quando eu falar que eu vou ser deputado, eu vou entrar na briga para ser deputado, eu não vou ser mais um. Eu quero ser o cara. Eu quero ser e eu trabalho para isso. A vantagem é... E tem condições para isso, né? Isso é uma importância grande. Você tem uma preparação para isso. Sem dúvida, Cabral. Tem uma base aí e fantástica, né? É gostoso isso, né, Cabral? Você vê que eu sou maluco, né? Mas é muito bom, cara. Então, uma coisa que eu gosto de conversar é, por exemplo, pessoas, você não perdeu a sua essência. A família sua é a base. Sem dúvida. Você está envolvido no meio de várias situações que poderia mexer com a sua cabeça. Mas aí está a sua base, a sua fé, né? É como diz aquele evangelho, construiu a sua casa na rocha, perfeito, não na areia. Então, eu tiro o chapéu para as pessoas que têm essa caminhada, porque sem Deus nós não somos nada. Não adianta, você pode... É igual eleição, ele já sabe quem vai ganhar, né? Nossa, a briga terrena é a briga terrena normal, mas em qualquer tipo de eleição ele já sabe quem é os ganhadores, né? É muito claro aquela passagem, né? É preciso que a gente faça parte da gente, né, Cabral? Exatamente. Sempre. Porque quem quer agora? Fora isso, cara, sem a graça é impossível. Não cai uma folha de qualquer árvore sem que Deus permita. Eu tenho essa certeza. Quando o salmista escreve sobre isso, eu tenho essa certeza absoluta. É que Deus, ele realmente conhece os corações. Isso é o que nos liberta. Sabe? Quando eu digo tudo isso que eu digo, que o cara tem que se preocupar, mas tem. Sabe por quê? Porque a minha determinação vai me fazer chegar onde eu quiser. E porque como eu sou um cara muito tranquilo, né? Então, olha para você ver o convicto. Por que eu vim para dentro do mundo empresarial? Porque eu quero levantar uma estrutura financeira tão poderosa que quando eu for candidato eu não dependo de ninguém, nem de nada, e nem de acordo de partido, e nem de fundo partidário. Eu tenho hoje um network muito forte, eu consigo apoio, muitas vezes para ser candidato a alguma área, tanto apoio quanto a minha firmeza e as minhas empresas me sustentam, me seguram, então eu passo a não depender de absolutamente nada e nem ninguém, nenhum tipo de conchavo, nenhum tipo de aliança. Então você faz todas as campanhas que você fizer, você faz elas mais tranquilas, e é o que você falou. E aí, cara, vem aquele pensamento. O que vai nos fazer chegar? Quando qualquer pessoa fala, então você para um minutinho e lembre-se, Deus perscruta o mais profundo do coração. Sabe que eu fico tranquilo, Cabral? Tem gente que nunca entendeu isso. Tem pessoas que falam nas costas, jogam. Tá, política, claro que tem o jogo normal ali do dia a dia, mas lembre-se de uma coisa, para quem é cristão, e mesmo para quem não é, vale também. Deus conhece o mais profundo do coração. E a gente recebe por aquilo que Deus sabe a nosso respeito. Então não adianta, você é bonito, tem gente que acha bonito enganar pessoas, enganar o ser humano. Ah, beleza, aquele lá é um bobo, aquele é um trouxa, aquele... Acho que vai ficar impune, né? Isso. Da justiça divina. Perfeito, só que vai ter um custo. Sim, a pessoa vai ter um custo. E fatalmente vai ter o custo. E quando ela deixar de receber as coisas que ela pensa e sonha em receber, ela vai começar a lembrar de tudo aquilo que ela plantou. É o que ela vai colher. A vida, a semeadura é a coisa mais perfeita que existe, né? Ele pode... A opção de plantar é tranquila, ele planta o que ele quiser. Mas ele tem que entender que ele vai receber sobre tudo aquilo que ele plantou. Então a vida, ela sempre vai ser, Cabral, uma construção do seu dia a dia. Ponto. Quando você tem muita tranquilidade, eu falo para todo mundo isso, né? O cara fala, Roderley, você dorme? Eu falo, não, durmo não, eu desmaio. Porque eu chego em casa, é impressionante. A Maris brinca comigo, amor do céu, eu nunca vi. Eu viro pro lado, cara, graças a Deus, né? Que assim continue sendo. Eu viro pro lado e desmaio, eu apago. Você consegue dormir. Mas muito. 5, 6 horas ali. Que coisa melhor que essa, né? 5, 6 horas, Cabral, eu apago, rapaz, de vez, viu, Cabral? Mas é muito bom, cara, é muito bom. Roderley, uma coisa que eu acompanhei você, eu sei disso, as suas palestras, né? Até fui mudando ali slide para você. Você mudava slide, me ajudou muito, Cabral. Nós andamos muito para Sapindamonhangaba, né? Cara, naquela época nós damos mais 70 palestras, foi, cara. Então, mas você é um palestrante já conhecido, né? Sim. Chegou a fazer palestra em estádio, né? Eu lembro disso. Sim. Então, fizemos aí para 20 você mil citou pessoas, nomes alguns aí que eu até conheço pessoalmente, o Goldri, o Daniel Goldri, eu conheço pessoalmente. Você lembra? Fiz muita amizade com ele. Ele faz parte do movimento da equipe Nossa Senhora, que eu sou membro mesmo, também. É verdade. Nós viajamos junto. Olha que legal, nossa. Então é uma coisa que não é ostentação, é uma coisa que Deus me deu, né? De estar nesse caminho religioso com a minha esposa e ter a oportunidade aí de viajar e conhecer essas celebridades. O Daniel é um sarro, ele é uma figura, eu tenho o maior apreço, inclusive ele manda mensagem para mim, Cabral, vai vir para Curitiba, vem em casa, ele tem Esse cara é ele bacana, tem uma casa que cuida das pessoas, dos familiares que vão visitar o pessoal que estão com câncer. O trabalho dele é fantástico, Daniel. Bonito demais, eu tenho amizade assim, então, esse cara, mas eu conheço bem. Você lembra que ele
ele sempre encantou nas palestras dele. E o porquê? Olha, tudo aquilo que a gente está falando é por causa do coração do cara. Sim. Ele é um cara com coração de verdade. Ele é um cara que se preocupa com o ser humano. Então ele montou uma casa lá que a pessoa praticamente não tem custo nenhum. Conheço a casa. Ele doa Curitiba. a casa. E você conhece. E você é um cara que as pessoas, Cabral, não conhecem muito a teu respeito normal. Você faz um trabalho muito bom aqui na Ferroviária, mas você é um cara que participa das equipes de Nossa Senhora há muitos anos. E é um cara muito agregador, muito amigo, ajuda. Então, assim, tanto você quanto a esposa, o trabalho que vocês fazem é um trabalho de base muito forte. Então, é como tudo isso que a gente está falando. Então, tenha certeza. Imagine quantos casais que na construção você já não ajudou. Sim, com isso certeza. Tudo, meu irmão, tem um peso muito grande. Todo ser humano, que em algum momento da vida ele estende a mão, ele ajuda pessoas que precisam de verdade, que ele se preocupa com o outro. Porque hoje as pessoas passam dificuldades incríveis, muitas vezes interior. E um simples sorriso, que é uma das coisas mais básicas, olha, eu falo, é real, guarda isso, um simples sorriso pode mudar a vida do ser humano. Né? Um abraço, um aperto de mão, é o carinho que você oferece. Quando a pessoa percebe que aquilo parte de verdade do coração, cara, isso é uma grande transformação. Então, eu lembrei agora aqui nas suas palestras, quando você falava, né? O periquito, como é que é? O papagaio. O papagaio fala o que quer, né? Não é isso? Tem uma coisa assim. O papagaio urubu, né? Urubu é o né? E da águia, né? Aquela da águia eu achava fantástica, cara. Era lindo isso. Do bico, né? A visão da águia. A águia tinha que se recompor, né? Exatamente. Ia lá no mais alto. É verdade. Ela ia porque a águia, todo animal tem um predador. Embora a águia seja um animal violentíssimo e ela voa mais alto do que a maioria dos animais, ela é enorme, né? A envergadura da asa aberta chega a 3,10 metros. A águia é enorme. Mas ela vai passar a grande dificuldade, que seria ali o momento mais sombrio da vida dela, é quando ela precisa trocar o bico, trocar as unhas, né? Trocar as garras, na verdade. Ela se mutila, né? Ela tem que fazer, porque senão ela deixa de viver. E você trazendo isso para a vida, eu lembro que você traz isso para a nossa vida do cotidiano, né? Que é verdade. É porque, olha que lindo, Cabral, na verdade, a águia, ela precisa da garra, você vê, ela dá aqueles voos certeiros, ela pega peixes, ela pega qualquer coisa, né? A impressão não escapa. Mas chega uma hora que ela tá mais velha, que a garra dela já não segura mais. O bico já não tem a mesma força. Então ela entende que chegou a hora de renovar-se. Então ela vai no mais alto da montanha para evitar exatamente que o predador a pegue. Então lá ela vai sofrer o seu maior martírio, porque ela vai ter que trocar. Então, só que é muito constrangedor. Então ela vai pegar o bico, ela vai arrancar todas as suas garras. Então, para arrancar, segundo todos os estudos, né, diz que a dor é impressionante, ela suporta no limite do limite, e depois de tudo isso, ela já toda estourada, ela vai meter o bico na pedra, porque ela precisa arrancar o bico dela, já não tem garra, não tem nada. Então assim, ela arranca. E trazendo para todos nós, vida, né? é exatamente a mesma coisa. Em alguns momentos a gente vai sofrer. E precisa sofrer. Tem momentos que você precisa passar por dores e que vão de verdade te fortalecer para você depois ter voos muito maiores, para você ter mais força, para você ter mais controle. É o que acontece com a águia. Ela passa tudo isso, depois de 6 meses ela está pronta para alçar novos voos com força total, com renovação total. Nós, hoje, o Cabral é a mesma coisa. O ser humano que entende... Eu gostava dessa comparação. Isso é fantástico. O ser humano que entende as dimensões da vida dele, entende qual é o verdadeiro sentido de ele estar aqui. Porque, Cabral, vamos pensar. Pega eu, você, Daiane, que está aqui no estúdio. Cara, a vida da gente é muito rápida, meu irmão. Sim. Você acabou de falar. Ontem eu tinha 25 anos, você... Cabral, olha, hoje a gente daqui a pouco... Então, você tá com 65, cara. Você entendeu? Eu já nos 52 anos. Então, o que acontece? Bom, hoje, cara, o tempo passou, o tempo tá passando. Então, diante dessa realidade do tempo, o que nos resta? Fazendo uma grande construção. A gente precisa passar aqui e deixar um legado de amor, um legado de respeito, sabe? Um legado de construção. Então, tudo o que nós pudermos fazer, e qual que é a essência da vida? É o ser humano. Para Deus, a essência da vida, e para qualquer um, é o ser humano. Então, se nós passarmos por aqui hoje, você vê que eles, né, você pega essas milícias, você pega todas essas facções, você vê que matam, destroem, em todos os sentidos. O ser humano família, passa a não ter valor. O valor hoje é quase que zero, né? Quando que, na verdade, a base, sabe, é a essência de deixar algo, né? Você passar por aqui, por essa vida, você construir algo e deixar algo.
né? E o tempo vai passar, passa para todos nós. Você vê que hoje, pessoas que no passado foram alguma coisa, hoje também já passaram e não existem mais. Exatamente. Mas só valeu realmente o legado que ela deixou no coração das pessoas. Eu costumo dizer para todo mundo, isso aqui é muito legal, que qual é a única forma de você não morrer? Não é muitas vezes porque você tem um quadro lá que deixou, isso você vai morrer também, porque muitas vezes a pessoa vai passar e aí depois aquele quadro tá feio, ela vai tirar e vai jogar em algum lugar e ali você morreu também. A única forma de você continuar vivo é todas as vezes que as pessoas falarem de você. Você morreu, foi enterrado, ou foi queimado lá, foi lá no crematório, foi queimado. Mas todas as vezes que você for lembrado, você continua vivo. Olha que coisa mais linda. Então, por exemplo, você pega o Ayrton Senna. O Ayrton Senna é um cara extremamente vivo. O Ayrton Senna morreu em 1994. No dia 1º de maio. Isso mesmo. O Ayrton Senna continua vivo até hoje, porque o tempo inteiro nós aqui estamos falando desse cara. A Globo fala do cara, todo mundo toca a música do cara, o cara tá vivo no coração. E até a juventude hoje conhece o Ayrton Senna. Quantos outros caras que continuam vivos, porque as pessoas continuam falando, e todas as vezes que alguém falar, seja seus parentes, seja seu neto, seja a cidade, quando lembrarem que você deixou um marco histórico, você continua vivo. Você continuará vivo. Então, acho que isso, cara, é o que mais vai valer a pena. Aquelas pessoas que continuarem lembrando da gente, falando da gente, e a gente continuar vivo por muitos e muitos anos. Depois que você chegar a partir de verdade dessa vida, as pessoas continuarem falando que você deixou um legado extraordinário, de que encantou pessoas, transformou vidas, sabe, seguiu em frente. Isso é a coisa mais importante. O resto tudo é muito passageiro e tudo vai passar. Agora, isso não. Isso fica para a eternidade. Então, todas as vezes que as pessoas falarem de você por um feito que você cometeu, você continuará extremamente vivo. Inclusive, eu tenho uma frase que eu gravo muito, que o seu fracasso, o seu sucesso só depende de você. Não é verdade? Você pode ser fracassado na vida porque você não correu atrás. E o sucesso é o contrário. Então, eu aprendi essa frase aí e levo comigo, sabe? Muito legal, claro. Porque depende de você, o seu sucesso. Sim, é tanto fracasso quanto sucesso. Perfeito. Então eu vejo que eu conheço você, né? A gente sabe que a luta ela é árdua, né? É todo dia. Você falou 5 horas da manhã. Quantos empresários não querem levantar às 10 com esse frio aí? Mas 5 horas já está na estrada, né? Buscando o seu futuro aí para a família, e também nisso você está trazendo aí as famílias, que são os seus funcionários, que dependem de você. É uma construção, né, Cabral? Sempre. Então, os funcionários também, ele faz parte da sua vida, né? Eles dependem de você. Cada funcionário é casado, tem um filho, 2 filhos. Claro, olha o trabalho que você faz, e você acaba... É uma cadeia, né? São os fornecedores, né? Quantos fornecedores. Você não compra, né? Eu estava pensando aqui, o cinto não é só o couro, ele tem a fivela, ele tem o... Tudo, um monte de fornecedor. Então, tem a cola, tem o cinto, tem a linha, tem... Cara, envolve, é uma cadeia muito grande hoje, muito grande. Então, na verdade, é muita gente que você atende, ao mesmo tempo as pessoas te atendem, né? É um conjunto em que existe uma cadeia, é uma somatória em que todos crescem. Por isso que empreender, Cabral, é uma coisa fantástica. Né? A pessoa que acredita em si e ela busca um pouquinho de base, empreender, ela vai ganhar dinheiro onde ela nunca ganhou. Não tem nada que dê dinheiro quanto empreender. E fato. Hoje com o MEI, né? Não sei se você acha o MEI uma boa, né? Não, o MEI é ótimo, o MEI é ótimo. Né? Porque tem muito, um pequeno negócio, né? E tem muita empresa que hoje só contrata o cara MEI, né? Contrata PJ. Não gera... Então ele contrata, o cara tem que emitir a nota. Então ele tem que ser um MEI para emitir a nota. Os dois lados ganham, né? Porque aí você não paga o imposto. Isso, você não paga o imposto, que é bom. E a pessoa vai cobrar um pouco mais. Ela tem uma renda melhor. Perfeito. Que ela paga só a despesa do MEI, né? Sim. Então, hoje é um dos melhores negócios que fizeram, né? Não, precisa. E muitas empresas trabalham com MEI, né? Sim, tem muito que só contrata PJ. Pouco, né? Mas eu trabalhei com o MEI também, um bom tempo, né? Trabalhou também? Depois que aposentei em 97, eu trabalhei mais 26 anos. Você aposentou em 97? Aposentei em 97 e trabalhei mais 25 anos seguidos. Nossa, Cabral, que loucura. Quase 2 aposentadorias. Então, eu valorizo o trabalho, as empresas. Eu tiro o chapéu para vocês, cara. Eu realmente sou apaixonado pelo trabalho de vocês, empresário, porque eu poderia ter sido empresário, mas eu preferi estar colaborando com os empresários, né? E graças a Deus eu tenho uma trajetória muito grande, assim, de ter grandes amigos meus que se tornaram empresários, que eu fiz parte do crescimento deles. Hoje são as maiores empresas do Brasil. Se você pegar a Prolinde,
na beira da Dutra, foi uma das empresas que eu ajudei a montar. E tá grande, hein, Cabral? Os montadores. Você pega a Vibase, que é no Paraná, que é a maior fábrica de embalagem do Paraná e é uma das maiores do Brasil, que eu ajudei a montar. Eu sei disso, é verdade. Então, eu lembro quando você foi para lá. Então, às vezes as pessoas acham que a gente tá, né, só passeou, só... Mas nós trabalhamos muito, né, para estar nesse... Hoje, graças a Deus, né, você com família formada, as filhas formadas, né, conheço as meninas desde pequenininha, né, que morava no mesmo bairro, né, e é gostoso, esse legado, você falou tudo, esse que vai ficar para a história. Roderley Mioto, né, família, Marise... Ana Paula e Ana Clara. Ana Clara. Ana Clara tá no 5º ano de medicina, rapaz. Então. Voa, a menina novinha de tudo e tá firme, né? Ana Paula é advogada, mas ela tá no e-commerce hoje, tá muito focada. Tô muito contente. Assim, e elas ajudam você na empresa, não? Cada um tem não tem tempo mesmo, né? Não tem, porque a Ana Clara estuda 24 horas, né? Praticamente. Imagina, medicina é muito pesado, Eu acho que ela mora em São Paulo, Ana Clara Cabral. Ela tá de férias até aqui, mas ela mora em São Paulo. E a Ana Paula também, ela cuida agora da empresa dela mesmo, né? Ela com o meu sobrinho. Os dois são donos. E é muito legal, meu sobrinho veio do Paraná, mas hoje é um filho, é uma pessoa também que eu tenho um carinho enorme. Tivemos muitas adversidades na família, por isso que eu falo, quando a gente conversa, tem gente que fala assim, mas a vida deu certo. Para você, cara, quanta coisa deu errada. Nasceu berço de ouro, né? Não, quanta coisa deu errada. Primeiro, né, eu falo, simplicidade do meu pai. Segundo, você perder a mãe com 46 para 47 anos, você perdeu o irmão com 18, desestruturou minha família, eu tive que recomeçar tudo. Cara, aí depois, agora, nesses tempos, esse meu sobrinho que tá comigo, cara, esse menino é filho único. E ele, tô falando aqui no ar porque tem coisas que é natural, é vida nossa, coisa de amigo mesmo, para as pessoas que estão ouvindo, elas perceberem que a diversidade é para todos. E esse menino, há 5 anos atrás, a mãe dele, que é a irmã da minha esposa, a Denise, a irmã da Marise, minha esposa, ela começou a passar mal, vomitava muito e tal, e foi internado, voltou, continuou passando mal, cara, a segunda vez que foi praticamente não voltou mais, em 60 dias um câncer no fígado levou. Ela nova, 57 anos, e logo depois o João, meu cunhado, um grande amigo, virou um irmão. Nós somos todos muito amigos, a gente se conheceu praticamente na mesma época e a gente foi criando uma relação muito bonita dos genros que namoraram as meninas, né? Os cunhados. Então é uma família muito bonita em matéria de fé, né? Meu sogro é um cara muito firme, que ele sobrou, né? Minha sogra já faleceu também. Aí o seu Valdemar é um homem de muita oração. E com isso, Cabral, acabou que depois de 5 anos aí praticamente o pai dele faleceu, o João. E aí, cara, eu acabei convidando ele para vir para Pinda, para que ele morasse com a gente, para que ele viesse. Ele. E tá uma benção. É um menino de ouro, tem 27 anos. É novo, menino. E você vê, hoje era... tá correndo atrás. Muito, era filho único. E eu falei para ele, até esses tempos, eu falei, João, o tio não sabia quem você era trabalhando. Eu sei quem você é como pessoa. Mas é o suficiente, seu pai é meu irmão, né, irmão que eu digo do coração, sabe? E a mãe dele é irmã mesmo da Marise. Mas enfim, por tudo isso, eu fiz o convite para ele, ele veio, eu falei, mas eu tô muito feliz. Ele é um cara muito focado, ele tem muita vontade de crescer, tem muitos projetos, muitos sonhos. Então, cara, tô muito feliz com tudo que Deus vem fazendo, sabe, Cabral? E aí por isso que eu falo, quando você planta as coisas boas, quando eu chamei ele, eu não tinha certeza do que ia acontecer, né? Poderia não ser um menino bom profissionalmente, mas é um menino excepcional. Então, assim, eu falo que eu fui muito abençoado, porque quando você abre as portas e você tem um gesto de amor, de respeito, Deus, ele te recompensa sempre, cara. E hoje tá assim, então a gente tá nessa caminhada. É uma pessoa que me ajuda muito hoje, né? Então, eu tenho 2 filhas mulheres, eu não tinha nenhum homem. E ele acaba me ajudando muito. Então, cara, a vida é muito boa. Além de ser família, né? Isso, você tá dando uma oportunidade para ele, que perdeu os pais. Isso, é verdade. É complicado. O Oderley, vou só um minutinho fazer uma agenda nossa aqui, desse final de semana. Já começa em julho, né? Ontem teve a nossa festa julina, foi um sucesso. Apesar da chuva, né? Que Deus nos mandou, mas não atrapalhou em nada, foi um sucesso. E agora, no dia 21/7, nós teremos uma feijoada aqui, com o Mosquito do Cavaco. Ele vai fazer um lançamento aqui de uma nova música. É um grupo de samba, pagode, que veio para cá e fez sucesso. Não sei se você os conhece, mas é fantástico. Ele agora tem música própria, entendeu? Olha que legal. Próprio, bom, né? Bom. E a agenda esportiva. Nós temos um campeonato Sub-11, terceira rodada, provavelmente nesse sábado, agora dia 13. E o campeonato da Liga Municipal, que é o Sênior 50, que a Ferroviária não perdeu um jogo até agora, e agora já começa o mata-mata. Nossa, que maravilha. Domingo, dia 14, Ferroviária versus Cidade Jardim, às
15 para as 10 no estádio da Cidade Jardim. Então, a Ferroviária, ela é um clube que nasceu do esporte, né? Sim. Você sabe disso que o nome Ferroviária veio do Ferrovia. Isso. E a Ferrovia criou-se um time. Que tinha um time, né? Exatamente, Isso. em 1930. O Dunga que me contou isso. Em 1930. E aí foi várias mudanças e tal. E hoje, com 94 anos já o clube, né? Quase centenário. Que maravilha, hein? Então, meu filho, você sabe que é um bate-papo, se a gente ficasse aqui, nós ficaria aqui. Tem muita coisa pra gente falar, né? Verdade. Mas eu acho que o objetivo foi alcançado, é que você trazer para as pessoas também um pouco de tranquilidade, apostar na sua capacidade, né? No empreendedorismo, a sua caminhada, eu conheço. Então, isso serve de exemplo para todo mundo. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, que infelizmente está chegando o nosso tempo. Ô, Gabrão, que isso. Mas, Gabrão, primeiro, cara, te agradecer sempre pela nossa amizade, pelo carinho, a construção. A vida é construção. Sim, sim. A gente, o ser humano, ele depende diretamente, né? Ninguém faz nada sozinho. Essa frase realmente ela não é vazia, ela é rica. Quando você entende ela de verdade. Ninguém faz nada sozinho, a gente precisa do outro. Sim. A gente precisa construir com o outro, a gente precisa do apoio do outro. E é isso. O recado que eu deixo para as pessoas que estão aqui no Ferrocast, né? Muito legal o nome aqui. Conversa com o Cabral. Conversa com o Cabral. Isso aqui é verdade. Essa é a conversa com o Cabral. É o seguinte, o Cabral. É que a pessoa continue acreditando nela. Tenha fé, acredite nela, na capacidade dela de execução. Nunca tenha medo, porque a vida se abre, é preciso bater, né? Buscar e achareis, bater e você será aberto, mas precisa bater. Tem vezes que uma única batida não vai resolver 2, 3, não. É preciso insistir. As pessoas acabam desistindo antes de insistir. Insista, continue batendo, vai abrir. Nenhuma porta fica fechada para sempre, ela se abre. Então, siga em frente, porque eu tenho certeza absoluta que a vida sempre dá certo. E lembre-se, tudo que você entrar, entre acreditando e trabalhando para que dê certo e você confie nisso. A pessoa que entra com dúvida ou entra em qualquer processo, projeto, empresa, achando que acho que vai dar certo, não sei, pode dar certo, pode, vai dar errado. Eu já digo, vai dar errado. Sim. Por quê? Porque a dúvida, ela não parte da graça. Né? O achômetro, eu estudei, sabe aquele negócio todo? Acholeologia, né? Eu achei. Não existe. Essa palavra ela precisa sair do dicionário. Tem que acreditar no seu potencial. Precisa ter conhecimento e acreditar no potencial. É isso aí. Rodrigo, eu agradeço, né, de coração. Obrigado, Cabral, obrigado. Eu sei que você é um empresário aí que tem muita correria, mas você nos atendeu aí prontamente. Foi uma, né, eu sei, eu falando com você, eu sei em Franca, Cabral, eu tô desde a madrugada, falei, Rodrigo, pelo amor de Deus, você é muito importante para nós. E eu deixo aqui também um agradecimento ao Júlio, né, que é o nosso presidente, né, nós aí somos gestores, o Elcio, que é do conselho, Daiana, nossa técnica aí, que tá dando show aí, a Júlia, a Rafaela, e a todos os nossos associados, internautas que nos assistiu e que tenha fé, né? A fé, não deixa a fé diminuir, porque com ela você vai muito longe. Então fica aqui os nossos agradecimentos. Parabéns, até Cabral. A próxima, as portas estão abertas para você, Wanderlei, a hora que quiser vir aqui no clube, dá um toque, venha, as portas estão abertas para você. É o Caião! Um agradecimento pro Caio também. Caio, é só e dá-lhe porco. Tem sucesso aqui. Um abraço a todos e até quarta-feira que vem. Show, Cabral.